Governo decide devolver descontos ilegais em pensões e aposentadorias, com juros e correção monetária. Um dos maiores chefes do tráfico no Rio de Janeiro morre em operação da polícia no Complexo da Maré. Golpe da biometria foi aplicado em pessoas que acessaram a plataforma gov.br. Presidente Lula diz na China que relação entre os dois países nunca foi tão necessária. Ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, morre aos 89 anos de idade durante um tratamento de câncer de esôfago. Donald Trump fecha acordo com o governo da Arábia Saudita e anuncia fim das sanções do país contra a Síria. Astro do cinema francês Gérard Depardieu é condenado a 1 ano e meio de prisão por abuso sexual de mulheres. Dia da abolição da escravatura no Brasil ainda é comemorado com o sentimento de que algo ainda precisa ser corrigido. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo anunciou hoje que vai corrigir os valores descontados sem autorização das pensões e aposentadorias de pouco mais de 9 milhões de brasileiros. A primeira etapa para a regularização dos pagamentos já foi cumprida. Aposentados e pensionistas do INSS começaram a ser notificados sobre os descontos em seus benefícios realizados por sindicatos e associações sem autorização prévia. Ao todo, cerca de 9 milhões de beneficiários foram informados por meio do aplicativo ou site Meu INSS. A comunicação também pode ser feita pela Central 135. A medida faz parte de um processo de identificação e devolução de valores indevidamente descontados entre março de 2020 e março de 2025. O reembolso poderá ser solicitado a partir desta quarta-feira, exclusivamente pelo Meu INSS, mediante confirmação de que o segurado não autorizou os débitos. Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., o processo ocorrerá em 2 fases. Na primeira, os beneficiários verão apenas a existência de descontos associativos e, na segunda, terão acesso ao valor total e poderão formalizar o pedido de devolução. O reembolso, no entanto, não é automático. Após a solicitação, o INSS encaminhará a demanda às entidades responsáveis pelos descontos, que terá até 15 dias úteis para apresentar documentos que comprovem a autorização. Caso não haja comprovação, a instituição deverá realizar o ressarcimento por outro meio. O INSS, por sua vez, repassará os valores ao segurado por meio de uma folha suplementar, diretamente na conta onde o benefício é depositado, não sendo permitido o uso de transferências via Pix ou outros meios digitais. Para garantir a segurança no processo, o INSS orienta que aposentados evitem clicar em links enviados por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. Também não devem fornecer informações pessoais por telefone, já que a instituição não entra em contato ativo com os beneficiários. O governo avalia ainda parcerias com os Correios e a Caixa Econômica Federal para ampliar o atendimento aos segurados. Em nota, os Correios informaram que estão em tratativas e prontos para apoiar as iniciativas federais. A Caixa reafirmou seu compromisso com políticas públicas e disse estar pronta para colaborar com as ações em benefício da população. Não haverá restrições quanto à data da aposentadoria. Assim, mesmo segurados que se aposentaram há mais de 5 anos poderão solicitar a restituição desde que os descontos tenham ocorrido dentro dos últimos 5 anos. Caso a entidade não realize o pagamento após o prazo estabelecido, o INSS acionará a AGU para tomar as medidas legais. Para acessar o serviço, é necessário ter uma conta no Meu INSS, que pode ser criada por meio do aplicativo disponível nas lojas virtuais para Android e iOS. O login é feito por meio da plataforma gov.br. Durante o cadastro, o cidadão deve informar seus dados pessoais, responder a perguntas de segurança e criar uma senha. Segurados que desejarem aumentar a segurança de suas contas podem elevar o nível do perfil gov.br para prata ou ouro. Isso pode ser feito por meio de reconhecimento facial, validação bancária ou cruzamento de informações com bases governamentais. A recomendação oficial é que os segurados utilizem os canais oficiais do INSS e do governo federal para obter informações e garantir que o procedimento ocorra de forma segura. A influenciadora Virgínia Fonseca foi à CPI das Bets do Senado nesta terça-feira prestar um depoimento e chamou a atenção
vestindo um moletom com o rosto de uma das filhas e segurando um copo térmico rosa. E não escondeu que gosta muito de jogar, nem sabe quanto. As roupas usadas por Virgínia Fonseca na CPI das Bets, que nesta terça-feira interrogou a jovem influenciadora digital, uma das mais conhecidas divulgadoras de sites de jogos de azar online, não foram escolhidas ao acaso. O visual aparentemente despojado chamou a atenção de internautas. Na opinião da consultora de imagem Clara Laface, o visual foi, abre aspas, milimetricamente calculado para encarnar a persona da jovem despretensiosa, quase alheia à gravidade do tema, fecha aspas. Virgínia declarou para os senadores que jamais teve ciência do problema social gerado pela febre de jogos de azar online. Alegou que até hoje, apenas um entre os mais de 53 milhões de seguidores escreveu para ela relatando que cultivava uma relação de vício com plataformas de aposta. Inclusive, disse que joga quando está sem fazer nada. A CPI das Bets, que tem como relatora a senadora Soraya Tronic, investiga eventuais conexões entre as plataformas que operam o serviço de apostas e crimes financeiros como lavagem de dinheiro e associação criminosa. Virgínia tem contratos milionários com empresas de apostas. O colegiado tenta entender a influência de personalidades digitais sobre a estratégia de comunicação dessas empresas. Em resposta aos questionamentos sobre o crescimento da ludopatia, transtorno caracterizado por vício em jogos de azar no país, Virgínia disse que, abre aspas, vício sempre existiu em várias áreas, fecha aspas. Segundo ela, antes de iniciar uma propaganda, ela faz alerta sobre o vício em jogos de azar. Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Quero dar minha opinião sobre. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. A influenciadora estava munida de um habeas corpus que permitia ficar em silêncio sobre perguntas que poderiam incriminá-la. Tanto que não respondeu o quanto recebeu por uma das campanhas de publicidade que fez. A convocação de Virgínia foi feita em novembro do ano passado pela relatora da CPI, a senadora Soraya. Virgínia estava acompanhada por cerca de 10 assessores e advogados. Pouco antes das 14 horas, o depoimento transmitido pelo canal da TV Senado no YouTube era assistido por quase 105 mil pessoas. Um estudo inédito publicado na revista The Lancet estima um grande número de homens e mulheres que sofreram violência sexual durante a infância ou adolescência no Brasil. Mas, apesar de altos, os dados são inferiores aos de outros países da América Latina. Este é um dos primeiros estudos a mensurar a prevalência global da violência sexual na infância e adolescência em 204 países por idade e sexo, entre 1990 e 2023. Foram analisadas diversas pesquisas internacionais. O estudo aponta que no mundo, 18,9% das mulheres e 14,8% dos homens sofreram abuso sexual na infância. Os maiores índices de violência contra mulheres foram no sul da Ásia, variando de 9,3% em Bangladesh a 30,8% na Índia. Entre os homens, as maiores taxas foram na África subsaariana, de 7,9% no Zimbábue a 28,3% na Costa do Marfim. Os pesquisadores destacam a dificuldade de saber se as diferenças refletem variações reais na prevalência ou se são resultados de níveis distintos de notificação. O grupo acredita que os números sejam maiores devido à subnotificação dos casos de violência sexual. Em muitas situações, crianças e familiares não reconhecem situações abusivas ou desconhecem os seus direitos, principalmente quando o abuso acontece dentro de relações ou instituições de confiança. Quem sobrevive à violência costuma enfrentar barreiras como vergonha, estigma e medo, que dificultam a denúncia ou a busca por ajuda. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que em 2024 foram registrados ao menos 78.395 denúncias de estupro no Brasil, uma média de 9 ocorrências por hora. A maioria das vítimas eram mulheres, 67.820. Homens representaram 9.676 dos casos. Em 899 registros, o gênero não foi informado. A pesquisa apresentou que pessoas que sofrem abuso sexual na infância e adolescência enfrentam riscos aumentados de desenvolver transtorno depressivo, ansiedade, uso de substâncias e condições crônicas como asma e infecções sexualmente transmissíveis. Muitas vítimas de abuso também desenvolvem ainda na infância dificuldades cognitivas que persistem na vida adulta, como problemas de atenção e aprendizado. Nos dias atuais, o Brasil tem
marcos legais para proteger as crianças, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e leis de notificação obrigatória. Mas a implementação dessas políticas enfrenta desafios. Apesar de existir um decreto de regulamentação da lei da escuta protegida, ainda há muitas dúvidas sobre os fluxos e protocolos a seguir. A legislação estabelece diretrizes para o atendimento humanizado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a fim de evitar a revitimização durante a apuração dos casos. Mas para que isso aconteça, é preciso garantir um ambiente protegido, com o apoio de profissionais capacitados e impedir o contato com o agressor. No entanto, a falta de padronização e integração entre os órgãos dificulta o monitoramento e a resposta. O lendário ator francês Gérard Depardieu foi condenado à prisão por agressão sexual. Ele foi acusado por diversas mulheres ao longo dos anos. Gérard Depardieu foi condenado a 18 meses de prisão com suspensão condicional da pena. O Tribunal Correcional de Paris considerou o ator culpado de agredir sexualmente 2 mulheres em 2021 e ordenou a inscrição dele no registro de delinquentes sexuais. Uma decoradora e um ajudante de direção o acusavam de agressão, assédio e insultos sexistas. Estou muito emocionada, estou muito feliz com essa decisão. É uma vitória para mim, de verdade, um grande passo adiante. Estamos avançando, obrigado, me parece que a justiça foi feita. Depardieu sempre defendeu que era inocente e ainda que seu advogado tenha anunciado que ele estaria presente na leitura do veredito, ele não compareceu ao tribunal. Atualmente, ele está filmando uma produção em Portugal. Além do julgamento, cerca de 20 mulheres acusam a estrela do cinema francês de comportamentos parecidos, mas as denúncias foram arquivadas porque os fatos prescreveram. As agressões sexuais são uma experiência extremamente traumática. Vemos anos depois que elas seguem marcadas por estes acontecimentos. Hoje espero que seja o fim da impunidade para um artista da indústria cinematográfica. As acusações de agressões sexuais a mulheres sacudiram a indústria do cinema na França, onde regularmente são divulgados novos escândalos. E a seguir, um dos maiores chefes do tráfico no Rio de Janeiro morre em operação da polícia no Complexo da Maré. E o golpe da biometria foi aplicado em pessoas que acessaram a plataforma gov.br. Uma operação da Polícia Militar no Rio de Janeiro resultou hoje na morte de um dos mais procurados traficantes da cidade. Com 17 mandados de prisão e 227 anotações criminais, TH da Maré vivia protegido por 30 seguranças. Acabou. A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou na madrugada desta terça-feira uma operação contra o crime organizado no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A ação resultou na morte de um dos traficantes mais procurados, Tiago da Silva Fole, o TH. Tiago era um dos chefes de uma das facções criminosas mais dominantes do estado do Rio de Janeiro, o Terceiro Comando Puro, também conhecido como TCP. Segundo a informação divulgada pela Polícia Militar, o criminoso vinha sendo monitorado pelos últimos 8 meses, com o apoio da Subsecretaria de Inteligência. Junto a ele, outros 2 homens, que supostamente seriam os seus seguranças, também foram mortos. A operação resultou em um intenso tiroteio, o que forçou o bloqueio temporário de alguns trechos de vias importantes da cidade. Só na linha amarela, 7 trechos foram interditados. Escolas e serviços de transporte também foram afetados pelo confronto. Segundo a Rio Ônibus, cerca de 70 linhas que passam pela Avenida Brasil e linha amarela sofreram desvios em seus itinerários. Já a Secretaria Estadual de Educação informou que 2 escolas precisaram ser fechadas na região. Foram registrados tumultos pelo 2º dia consecutivo na região onde está a favela do Moinho, na área central de São Paulo. Os moradores atearam fogo em madeiras e pneus nas linhas de trem como forma de protesto, depois de mais uma ordem para a demolição das casas onde moram. A favela do Moinho está localizada em um terreno entre 2 linhas de trens metropolitanos e o governo estadual alegou que não há condições para as famílias morarem ali.
A intenção é de derrubar os barracos de forma a impedir que os moradores ocupem novamente a região. Nesta terça-feira, a CDHU retomou a derrubada. Sob novo protesto de moradores, agora manifestantes bloquearam a linha 8 Diamante da Via Mobilidade, colocando fogo em entulhos, móveis e pneus, paralisando a circulação dos trens. Os policiais entraram na favela com escudos e cacetetes, além de jogarem bombas de efeito moral. Nesta ação, o morador foi atingido por uma bala de borracha na perna. Enquanto algumas casas eram demolidas, os moradores protestavam exigindo documentos de autorização para a derrubada dos imóveis, documentos que não foram apresentados. Esta não foi a primeira vez que houve protesto contra as demolições. Na manhã desta segunda-feira, a prefeitura retirou um caminhão de entulho que foi usado para bloquear linhas da CPTM contra o início das demolições. Inclusive, a Polícia Militar e a GCM tentaram escoltar um trator para dentro da favela, mas a ação gerou mais protestos. O veículo ficou do lado de fora e o trabalho de desconstrução foi feito de forma manual. Ainda na segunda-feira, por volta das 15 horas, um grupo de moradores expulsaram os funcionários da CDHU que faziam a demolição dos primeiros barracos. A Polícia Federal suspeita que 3.000 contas de pessoas que utilizam o portal gov.br foram invadidas por golpistas. Eles roubavam o reconhecimento facial das pessoas para operações não autorizadas. Hoje, foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em 9 estados. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação que tinha como alvo um grupo que supostamente fraudava acessos biométricos de contas de plataformas digitais do governo federal. Segundo a PF, os suspeitos usavam traços faciais de terceiros para entrar nas contas das vítimas. Assim, tinham acesso a dados pessoais e serviços públicos. Foram expedidos 5 mandados de prisão temporária e outros 16 de busca e apreensão em 9 estados: São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. O grupo conseguia fraudar um sistema biométrico facial chamado Liveness, que verifica a distância entre os olhos, nariz e boca, espaçamento das sobrancelhas e do queixo, entre outras características. O sistema não permite o desbloqueio através de fotos, vídeos ou máscaras. Os criminosos violam contas de pessoas mortas para acessar possíveis saques do Banco Central e através de contas de pessoas ainda vivas para autorizar empréstimos pelo app Meu INSS. Eles poderão responder por associação criminosa e invasão de dispositivo informático qualificado. O Banco Central divulgou hoje a ata em que explicou o motivo da alta de 0,5 ponto percentual feita na semana passada na taxa básica de juros da economia. A Selic passou a 14,75% ao mês. No documento, o Comitê de Política Monetária informou que não vê motivo para novas altas, mas alertou que não vê a curto prazo motivo para a redução da taxa diante da política do atual governo, com gastos cada vez maiores, mas também não existiria motivo para um novo aumento. A reação do mercado financeiro resultou em 2 recordes, com um dia intenso de negociações do estilo sobe e desce, de compras e vendas sem parar. A terça-feira foi de negócios que refletiram otimismo. O dólar caiu 1,34% e fechou o dia cotado em R$ 5,60. O valor mais baixo dos últimos 7 meses. E a Bolsa de Valores subiu 1,76% aos 138.963 pontos, um recorde com a pontuação máxima em um fechamento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decretou a liquidação extrajudicial da empresa de convênios médicos Golden Cross. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a ANS, durante os próximos 2 meses, os beneficiários poderão realizar a portabilidade especial de carências para outros planos de saúde.
A operadora foi liquidada por apresentar graves instabilidades administrativas e econômico-financeiras. Faltam 17 dias para o fim do prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda. E, segundo a Receita Federal, ainda falta receber os informes de metade dos contribuintes. Metade dos contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025 para a pessoa física. Faltam 17 dias para o fim do prazo de entrega, que finaliza no dia 30 de maio. Até o momento, a Receita Federal recebeu cerca de 23 milhões de declarações, 50% do total de documentos previstos. Os contribuintes que, ao longo do ano passado, que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, precisam prestar contas à Receita. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de R$ 165,74 a 20% do imposto previsto. A liberação para a consulta da restituição está marcada para a partir das 10 horas da manhã do dia 23 de maio. O pagamento da restituição será feito em 5 lotes. O primeiro será pago no dia 30 de maio, mesma data para o fim do prazo de envio dos documentos. Se antes a cidade de São Paulo era vista como destino apenas para negócios, a realidade mudou. No ano passado, segundo a SP Tours, a capital paulista bateu o recorde de visitantes. Os mega shows na capital paulistana impulsionaram o turismo na cidade, que é conhecida por nunca parar. Mais de 35 milhões de turistas estiveram em São Paulo, o que representa um aumento de quase 24% em relação a 2023. Essas informações foram levantadas por uma plataforma desenvolvida pela Kido Dynamics, que utiliza inteligência de dados de mobilidade populacional. Desde 2018, a Prefeitura buscava colocar São Paulo como um destino voltado ao lazer e não somente aos negócios. Uma das estratégias são os eventos musicais, com artistas nacionais e internacionais, e mega-eventos como o The Town, além da realização do Grande Prêmio de Interlagos, com o crescente interesse dos fãs pela Fórmula 1, devido ao retorno de pilotos brasileiros ao esporte. Nos próximos meses, bandas e artistas como Dua Lipa, James Blunt, Oasis e Linkin Park serão destaques no The Town. O evento deve reunir o público de todas as regiões do Brasil e de países vizinhos. A expectativa da Prefeitura para esse ano é que cerca de 40 milhões de turistas visitem a cidade. Vale destacar que em março mais de 10 milhões de pessoas estiveram na capital, representando um aumento de 17% em relação ao ano de 2024. E veja a seguir, presidente Lula diz na China que relação entre os dois países nunca foi tão necessária. E o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, morreu aos 89 anos de idade durante um tratamento de câncer de esôfago. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje em Pequim, na China, que nunca foi tão necessária a relação entre o Brasil e a China. Lula teve um encontro hoje com o presidente Xi Jinping. O Brasil e a China reafirmaram sua parceria estratégica com destaque para o papel dos dois países frente aos desafios do cenário internacional atual. Durante o encontro em Pequim, os presidentes Lula e Xi Jinping destacaram a importância de um comércio global justo e da cooperação multilateral. Lula afirmou que a colaboração entre as duas nações nunca foi tão necessária, ressaltando que, diante de um mundo cada vez mais instável e fragmentado, Brasil e China se comprometem a se posicionar contra o unilateralismo e o protecionismo. Para ambos os líderes, disputas comerciais geram efeitos negativos, elevando custos, enfraquecendo economias e penalizando principalmente as camadas mais vulneráveis da população. O presidente brasileiro também comentou sobre as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos durante a gestão Trump e disse que o Brasil segue tentando negociar a redução ou até eliminação de sobretaxas em produtos como aço e alumínio. A visita de Lula a Xi Jinping marca o terceiro encontro presidencial entre os dois líderes desde o início do atual mandato do presidente Lula, sendo o segundo em território chinês.
Ambos concordaram que, apesar da distância geográfica, os laços entre Brasil e China nunca estiveram tão próximos. O presidente chinês, por sua vez, reforçou que os dois países seguirão juntos em defesa do livre comércio e do sistema multilateral e reiterou sua oposição a guerras comerciais. Xi Jinping também mencionou a disposição conjunta de apoiar uma solução pacífica para a guerra entre Rússia e Ucrânia, embora até o momento a proposta diplomática apresentada pelos dois países não tenha avançado. Durante seu discurso, Lula também abordou os conflitos armados na Ucrânia e na faixa de Gaza, classificando-os como entraves ao desenvolvimento global. Ele defendeu uma resolução política para a guerra na Europa e reiterou a necessidade de um Estado palestino independente como condição para a paz duradoura no Oriente Médio. A sequência da reunião bilateral, Brasil e China divulgaram 2 notas conjuntas. Em uma delas, destacam o apoio à retomada de negociações entre Rússia e Ucrânia e se colocam à disposição para intermediar as conversas. A outra nota abordou temas como críticas a barreiras comerciais, cooperação em infraestrutura, segurança alimentar e a necessidade de reformar a ONU. A declaração conjunta também reafirma a posição brasileira sobre o princípio de uma só China, reconhecendo Taiwan como parte do território chinês, tema sensível para Pequim, que considera a ilha uma província separatista. O Brasil mantém sua política tradicional de não reconhecimento da independência taiwanesa. Além do alinhamento diplomático, a visita resultou na assinatura de 20 acordos e memorandos em áreas como agricultura, ciência, tecnologia e setor aeroespacial. No total, os investimentos anunciados por empresas chinesas no Brasil somam 27 bilhões de reais, além de aportes previstos nos setores de semicondutores, mobilidade urbana, farmacêutico e entretenimento, além de iniciativas para promover o café e o cinema brasileiro no mercado chinês. A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão nesta terça-feira para apurar suspeitas de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Esta foi a 5ª ação da PF que foca na investigação e lavagem de dinheiro, criado para dissimular a origem ilícita de supostas propinas usadas para as negociações. O objetivo da operação é obter mais informações sobre os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, mercado de câmbio clandestino, evasão de divisas e organização criminosa. A polícia diz ter identificado uma rede financeira empresarial de lavagem de dinheiro, criada para evitar uma vinculação entre o agente corruptor e o servidor público corrompido. Entre os alvos estão empresários ligados a essas empresas, além de operadores financeiros e casas de câmbio usadas para dissimular a origem dos recursos. A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores no montante de 20 milhões de reais. Por determinação do Supremo, os investigados estão proibidos de deixar o país. O ministro considerou haver indícios de empréstimos, dívidas e operações comerciais simuladas com o objetivo de viabilizar a devolução disfarçada de valores, caracterizando possível lavagem de dinheiro. A medida autorizada por Zanin inclui a realização de buscas e apreensões de celulares, computadores, mídias e outros meios de prova, além de quebra de sigilo de dados telemáticos, inclusive em nuvem. A operação foi autorizada a partir de pedido da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Na última segunda-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter preso o lobista Anderson de Oliveira Gonçalves, pivô do escândalo de venda de sentenças judiciais no Superior Tribunal de Justiça. Em março, a Polícia Federal realizou uma outra fase da Operação Cisâmenes com o objetivo de investigar obstrução de justiça, corrupção e violação do sigilo profissional relacionada ao vazamento de informações sigilosas do Superior Tribunal de Justiça. A apuração identificou uma rede clandestina que monitorava e negociava o acesso privilegiado a essas informações consideradas sensíveis. Segundo a Polícia Federal, a atuação do grupo envolvia atrapalhar operações policiais deflagradas após decisões do Superior Tribunal de Justiça. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, morreu hoje aos 89 anos de idade. Ele lutou durante muito tempo contra um câncer no esôfago.
Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015. Com o fim do mandato, ele passou a ser senador, mas se retirou da vida política em 2020 por problemas de saúde. As condições clínicas de Mujica eram conhecidas por todos. Isso porque no ano passado ele anunciou que estava com o esôfago muito comprometido por conta de um tumor. E também afirmou que, ao mesmo tempo que lutava contra o câncer, sofria de uma doença imunológica que tinha afetado os rins. A figura de Mujica ficou marcada pela vida simples que ele levava, mesmo sendo presidente do país. Morava em um sítio no interior de Montevidéu e dirigia todos os dias o seu Fusca até a sede do governo, na Praça da Independência. Ele doava 90% do salário para instituições que combatiam a fome no mundo. Com a repercussão internacional, ele ganhou o apelido na imprensa de presidente mais pobre do mundo. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita fecharam um acordo de 600 bilhões de dólares, o equivalente a 3 trilhões e 400 milhões de reais em inteligência artificial e defesa. A parceria foi firmada enquanto Trump fazia a primeira parte de sua viagem de negociações. Estados Unidos e a Arábia Saudita assinaram um acordo de parceria econômica e estratégica nesta terça-feira. A cerimônia realizada em Riad contou com a presença do presidente americano Donald Trump e do príncipe herdeiro do Reino Árabe, Mohammed bin Salman. Ambos seguiram para um fórum de negócios, onde o republicano recebeu com satisfação a promessa de investimentos de 600 bilhões de dólares, mais de 3,3 trilhões de reais, e brincou que Riad deveria investir 1 trilhão de dólares, cerca de 5,6 trilhões de reais. Segundo a Casa Branca, o valor divulgado se refere à compra de armas, investimento em empresas de inteligência artificial e outros setores. Durante o evento, Trump anunciou o levantamento das sanções à Síria, uma medida desejada pelo novo líder do país, Ahmed al-Sharaa, com quem deve se encontrar na quarta-feira, segundo um funcionário americano. Depois de ter cogitado viajar até a Turquia para eventuais negociações sobre um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, o republicano informou que o secretário de Estado americano Marco Rubio vai participar das conversas. Sobre o Irã, o magnata disse que pode oferecer um novo caminho, um caminho muito melhor em direção a um futuro muito melhor e mais esperançoso. Quero fazer um acordo com o Irã. Se eu puder fazer um acordo com o Irã, ficarei muito feliz se quisermos tornar nossa região e o mundo um lugar mais seguro. Mas se a liderança do Irã rejeitar esse ramo de oliveira e continuar a atacar seus vizinhos, então não teremos escolha a não ser infligir uma pressão máxima maciça. Levar as exportações de petróleo iranianas a zero, como fiz antes. A longa agenda de compromissos de Trump ainda inclui um jantar de Estado na cidade árabe de Ad-Diria. Após sua visita à Arábia Saudita, o presidente americano vai viajar para o Catar e Emirados Árabes Unidos. A decisão de escolher novamente os ricos estados petrolíferos do Golfo para sua primeira viagem oficial, após uma rápida passagem pelo Vaticano para o funeral do Papa Francisco, destaca o papel geopolítico que estes países adquiriram e sua importância como parceiros comerciais dos Estados Unidos. Um estudo global realizado todo ano com mais de 200 mil participantes de 22 países revelou qual é a chave que abre a porta da prosperidade. O segredo é uma vida mais simples, mas correta. Os exageros costumam provocar distorções. Casamento, trabalho, segurança, família e religião. São apenas alguns entre muitos outros fatores que podem influenciar na prosperidade de um ser humano. É o que aponta o projeto divulgado recentemente, chamado Estudo Global de Prosperidade. A pesquisa, iniciada por um grupo de cientistas psicológicos, sociais e epidemiologistas, busca encontrar padrões de prosperidade humana em diferentes culturas. Segundo os responsáveis pelo projeto, prosperar não se trata apenas do bem-estar e como o ser humano se sente interiormente, e sim da qualidade de vida no geral, considerando fatores como felicidade, vínculos familiares, relações sociais, saúde e segurança, entre
outros. Levando em consideração esses aspectos, o estudo apontou diferentes níveis de prosperidade entre as pessoas de diversos países do mundo, como alguns países se saindo melhores do que outros, como a Indonésia, México e Filipinas, que registraram altos índices de prosperidade. O contrário de outros, como o Japão, que apresentaram baixos índices. De acordo com a pesquisa, a diferença entre esses países é que pessoas de Indonésia, México e Filipinas relataram ter fortes laços familiares, vida espiritual ativa e grande apoio comunitário. Já pessoas do Japão, por exemplo, apesar da forte economia, relataram ser menos felizes e ter conexões sociais mais fracas, o que especialistas acreditam ser uma consequência de longas jornadas de trabalho e estresse contínuo. Segundo os responsáveis pelo estudo, entender essa tendência ao longo do tempo pode ajudar na elaboração de políticas públicas e programas que melhorem a prosperidade humana em escala global. E a seguir, técnico italiano Carlo Ancelotti confirma que vai comandar a seleção brasileira de futebol. E o dia da abolição da escravatura no Brasil ainda é comemorado com o sentimento de que algo ainda precisa ser corrigido. Nem todo mundo consegue dormir 7 ou 8 horas por dia, mas um estudo brasileiro revelou que é possível compensar o ritmo frenético do dia a dia apenas com 1h30 extra no fim de semana. Pelo que foi revelado, o coração vai agradecer esse tipo de comportamento. Um novo estudo conduzido por pesquisadores brasileiros e publicado na revista científica Sleep revelou que estender o tempo de sono nos fins de semana pode reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas. A pesquisa avaliou 1.170 adultos com rotina de trabalho das 8 da manhã às 17 horas, em histórico prévio de problemas cardiovasculares. A conclusão é clara: quem dormia pelo menos 90 minutos a mais aos sábados e domingos apresentava menor risco de calcificação nas artérias do coração. Durante uma semana, os participantes usaram dispositivos no pulso para monitorar os ciclos de sono. Em seguida, foi medida o score de cálcio coronariano, marcador precoce de risco de infarto. 5 anos depois, o exame foi repetido. Os dados mostraram que 19% das pessoas que dormiam mais nos fins de semana desenvolveram calcificação nas artérias coronárias, contra 31% daqueles que mantinham o mesmo padrão de sono curto. Isso representa uma redução de 38% no risco cardiovascular. A média de sono dos voluntários durante a semana era de cerca de 6 horas e 55 minutos por noite, abaixo das 7 a 8 horas recomendadas. No entanto, entre os que conseguiam compensar parte desse déficit aos fins de semana, houve um impacto positivo evidente. Os pesquisadores destacam que o chamado sono de recuperação se mostrou especialmente eficaz para quem enfrentava noites curtas de segunda a sexta-feira. Especialistas envolvidos no estudo alertam que, embora a compensação ajude, ela não substitui o valor do sono regular e bem distribuído ao longo da semana. Dormir mal com frequência faz com que o organismo entre em um estado constante de alerta, elevando a pressão arterial, a frequência cardíaca e os níveis de hormônios como o cortisol, que são prejudiciais ao coração. Apesar dos bons resultados para a saúde cardiovascular, os cientistas ressaltam que ainda são necessários novos estudos para entender se os mesmos efeitos se aplicam a outras áreas do corpo, como o cérebro. Por ora, a recomendação é clara: quem não consegue dormir o suficiente nos dias úteis pode encontrar algum alívio em horas extras de descanso aos fins de semana. O novo treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou em coletiva o acerto e já confirmou a data de chegada no Brasil. O técnico italiano de 65 anos, Carlo Ancelotti, atual comandante do Real Madrid, foi questionado em coletiva de imprensa sobre o contrato com a seleção brasileira. Obviamente, desde o dia 26 vou ser o treinador de Brasil, que é un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien
este tramo final desta fantástica aventura aqui. Os primeiros desafios com a seleção canarinho serão os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As partidas acontecerão nos dias 5 e 10 de junho contra Equador e Paraguai, respectivamente. As seleções precisam mandar uma lista preliminar com os nomes que devem estar presentes na convocação até dia 18 de maio. Porém, Ancelotti deixou claro que não participará dessa decisão. Isso porque ainda estará à frente da equipe merengue. A CBF anunciou a contratação do italiano nesta segunda-feira, porém o anúncio causou surpresa para os torcedores da Amarelinha pelo fato de o Real Madrid não anunciar a rescisão do contrato com o técnico. Ele permanecerá no Madrid até o fim da La Liga, campeonato espanhol, que a equipe ainda briga pelo título com o adversário Barcelona. No dia 26, ele fará a convocação dos 23 nomes que defenderão o Brasil nas próximas partidas. Porém, se reunirá com o diretor executivo Rodrigo Caetano e com Juan, gerente de futebol, para alinhar a lista dos pré-convocados que deve ser entregue até o dia 18. O italiano fugiu de perguntas relacionadas à seleção brasileira, deixando claro que ainda veste a camisa madridista. Lo quiero terminar lo mejor posible. Yo sé que vosotros estaréis muy interesados en lo que pienso, lo que va a ser, pero para mí tengo que pensar en los tiempos que estoy viviendo, y los tiempos que estoy viviendo son los días que me quedan aquí. En el Real Madrid, y con respecto y por el respeto, gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Mesmo com a possibilidade de encerrar a temporada sem títulos importantes, Ancelotti deixa um legado muito positivo na equipe. Foram 11 títulos, sendo 2 Champions Leagues e 2 mundiais. A queimada, jogo tradicional das aulas de educação física, ganhou destaque em uma escola da cidade de Dourados. Um festival foi criado para envolver os alunos não só dentro da quadra, mas também em outras atividades. O resultado foi um verdadeiro show de participação e entusiasmo. Um jogo popular, dinâmico e muito conhecido nas escolas brasileiras. A queimada, que pode ser reconhecida como modalidade esportiva no país, é a atração principal de um festival realizado pela Escola Estadual Professor Celso Miller do Amaral, em Dourados. A iniciativa une diversão e participação. Esse projeto ele iniciou ano passado, então esse ano nós estamos na 2ª edição do Festival de Queimada Escolar. E depois nós teremos o futsal e na 5ª e na 6ª nós teremos o voleibol. Nem todos entram em quadra, mas todos têm um papel importante. Além dos jogadores, há alunos envolvidos na organização, cobertura e apoio do evento. E aqueles alunos que não jogam, não gostam, não são selecionados para jogar, esse aluno ele participa do projeto desenvolvendo outras funções, como, por exemplo, a imprensa, a logística, a limpeza, a equipe de primeiros socorros, a equipe de segurança. Então, o aluno ele tem a possibilidade de escolher qual a área que ele mais gosta para ele poder participar desse evento. E quem não enfrentou a bola viveu a experiência de outra forma. A Emanuele fez parte da equipe de imprensa do evento, registrando cada lance. Eu gostei por conta que, na imprensa a gente pode ficar tirando foto dos alunos, ajudando também, gravando vídeo para os professores e para os câmeras, porque querendo ou não, isso é muito cansativo. Para os jogadores, eu achei os jogadores muito bons, por conta que, querendo ou não, eles estavam jogando e sendo felizes, né? Eu não quis ficar parada, as outras pessoas também não. A maioria ficou na segurança e no grito de guerra e para ajudar na limpeza da escola quando terminar todas as coisas. Na queimada, 2 times se enfrentam em lados opostos da quadra. O objetivo é simples, eliminar o adversário com a bola. Ganha a equipe que, no final dos 10 minutos de partida, estiver com mais jogadores em quadra. A disputa faz parte do projeto esportivo da escola e anima os alunos que aproveitam o jogo para gastar energia e se divertir. Eu achei bom, minha participação foi legal e nós saímos vitoriosos, mas nada com nenhum resultado, porque tem muito time pela frente. Eu fui bem, teve umas bolas boas que eu desviei
que eu se joguei no chão também. Teve uma hora que a guria agarrou, aí eu achei que ela ia atacar, eu agachei e acertou minhas costas. A proposta é muito maior do que um simples jogo. É um resgate dos jogos tradicionais e uma forma de valorizar o esporte na escola. No Senado Federal, tramita um projeto de lei que busca reconhecer a queimada como modalidade esportiva. Enquanto isso, a escola segue dando exemplo. Essa proposta ela é louvável, eu acho que realmente a gente tem que lutar, principalmente os profissionais de educação física, né? Irmos junto na Câmara Federal dos Deputados, no Senado, para que isso seja aprovado, porque realmente aquilo que eu falei, é muito importante nós resgatarmos e valorizarmos os jogos tradicionais populares, que nessa era tecnológica das telas, nós podemos resgatar esses jogos que muitas vezes eles foram esquecidos pela essa nova sociedade agora, nessa geração Z, a geração Alfa, então nós estamos buscando resgatar cada dia esses jogos tradicionais. O dia 13 de maio de 1888 marcou o fim da escravidão no Brasil, mas essa data arrasta um legado triste que dura até os dias de hoje, como a da desigualdade salarial no mercado de trabalho, onde pessoas negras ganham menos do que as brancas. Durante muito tempo, o 13 de maio foi considerado um dia de celebração à princesa Isabel pela assinatura da Lei Áurea, em 1888. Hoje, a data ocupa um novo lugar no imaginário brasileiro, que não apenas reconhece o protagonismo da população negra e de movimentos abolicionistas, mas também denuncia a herança de uma abolição inacabada. De acordo com o levantamento de uma historiadora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a memória da escravidão se manifesta em situações como a de desigualdade salarial no mercado de trabalho, onde pessoas negras ganham menos do que as brancas. A pesquisadora considera que esse tipo de problema tem raízes em ideias como a de que pretos e pardos são mais aptos a trabalhar em condições vexatórias e sem direitos trabalhistas, por exemplo. Por esse motivo, a especialista defende que o Estado permanece em dívida com essa parcela da população. Apesar das críticas, a pesquisadora observa que a data pode ter diferentes significados para a população negra do país. A celebração pelo fim da escravidão e a resistência do povo negro foi realizada pela primeira vez em 1889, um ano após a assinatura da Lei Áurea. Em 2019, foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Cultural do Brasil. A historiadora associa as festas populares ao protagonismo negro e cita as diversas estratégias usadas por escravizados para conquistar a liberdade. Ela afirma, por exemplo, que uma parcela pequena da população brasileira ainda era escravizada quando a lei foi assinada. A maioria das pessoas negras eram livres ou libertos, nascidos livres ou compradores da própria liberdade. Uma antiga casa de taipa que sobreviveu ao tempo e virou centro de memória da cultura negra. O espaço faz parte da rede de memória do imigrante e recebe exposições, clubes de leitura, oficinas e atividades ligadas à cultura afro-brasileira. É também um lugar de preservação da arquitetura bandeirista, estilo de construções feitas nos séculos 17 e 18 durante as expedições dos bandeirantes. Reúne ruínas de um dos primeiros engenhos de açúcar do Brasil, construído no século XVI, quando a produção de açúcar era feita com mão de obra escravizada. O local fica em Santos e conserva parte das estruturas originais de pedra, como muros e fornos. Além da visita às ruínas, o espaço oferece atividades educativas e exposições que ajudam a entender como funcionava um engenho colonial onde trabalharam muitas pessoas escravizadas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.